Atos capítulo 17, versículo de número 15. Quem achou, diga amém. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas e, recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o espírito se comovia em si mesmo, e vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos traz aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto, pois todos os atenienses e estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: varões atenienses, em tudo vos vejo um tanto quanto supersticiosos, porquanto passando eu, vendo os vossos santuários, achei um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido, pois que vós honrais e não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, e não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a vida a todos, respiração a todas as coisas, e de um só fez toda a geração de homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, nele movemos e nele existimos, como também alguns de vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação de homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da nossa ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todos os lugares que se arrependa, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do varão que o destinou, e disso deu certeza, ressuscitando dos mortos. E você diz: tome seus assentos em nome de Jesus. Meu amigo Vinícius, Deus seja louvado pela sua vida. Pastor Rodrigo Monteiro, Deus seja louvado pela sua vida, meu amigo. Peter e Neilma, Deus seja louvado pela vossa vida. Leonardo, Kelly, Deus seja louvado pela vida de vocês. Queridos, Deus abençoe, prazer. Queridos, Paulo se preparou para estar onde estava. Paulo não se converteu ao Evangelho e começou a pregar da noite para o dia. Mais de 10 anos se preparando, conhecendo acerca das Escrituras e o Deus que o salvou. Mesmo Paulo sendo quem era, seu nome como cidadão romano,
mesmo ele sendo quem era, fariseu, um homem que estudou aos pés de Gamaliel, o líder, o mestre mais respeitado de Israel, Gamaliel. Um homem que estudou aos pés de Gamaliel se tornou um mestre também como seu mestre. Era mais ou menos como receber um diploma de Harvard nos Estados Unidos, ou receber um diploma de Oxford na Inglaterra. Paulo tinha conhecimento, era culto. Paulo era poliglota. Mas o dia que entregou sua vida para Jesus, sentou para aprender, sentou para estudar, e não começou a pregar da noite para o dia. Se preparou para a missão que o Senhor tinha determinado para ele. Porque ele ouviu da boca de Jesus, quando Cristo disse para Cornélio: este para mim é um vaso escolhido, e eu lhe mostrarei o quanto vai padecer por causa do meu nome. Levará a minha palavra diante dos reis e dos gentios dessa terra. Paulo se preparou para Cristo o levar aonde Cristo queria. Não foi da noite para o dia que ele começou a pregar. Observe que Paulo vai pregar em lugares que Pedro não pregou. Paulo vai pregar em lugares que Mateus não pregou, Lucas não pregou. Paulo vai pregar em lugares porque estava mais preparado para esse momento. Embora Pedro era cheio, Paulo também era. Mas você vai ver no quesito de investimento, o céu investe aonde se tem preparo. Porque quando você ver a parábola dos talentos, o texto vai dizer assim: a um ele deu 5, a outro ele deu 2, e a outro ele deu 1. E há um detalhe no texto: cada um segundo a sua capacidade. Ou seja, há uma capacidade inerente na pessoa, e de acordo com essa capacidade inerente que já existe, o investimento é feito. Então, o próprio Deus, ele é justo na aplicação do investimento a quem se prepara. Paulo se preparou para estar onde estava. Ele não se tornou o maior homem que o mundo já teve depois de Jesus à toa. Esse é um homem, agora dá glória só se tu pegar. Esse homem que vai se tornar o maior pregador do Novo Testamento após Jesus, sabe aonde Deus chamou ele? Dentro de um culto na igreja de Antioquia. Vou repetir: Deus não chamou Paulo para a obra no baile funk. Deus não chamou Paulo tomando uma cerveja. Deus não chamou Paulo com o nariz cheio de cocaína. Deus salvou Paulo quando ele estava perdido. Deus salvou Saulo quando, com todo o conhecimento que ele tinha, se morresse sem a graça iria para o inferno. Mas quando Jesus chamou ele, estava ele e Barnabé em Atos 13, capítulo 13, verso 2. Estando Saulo e Barnabé orando e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos a Saulo e a Barnabé para a obra que eu vos tenho chamado. O maior pregador da história depois de Deus, de Jesus, foi levantado dentro de um culto. Você não pegou, por isso não deu glória. Eu estou pregando para gente que está num culto, e vai ser num culto como esse que Deus vai levantar pessoas aqui hoje. Deus não levanta quem está na maratona Netflix. Deus não levanta quem está na maratona Amazon Prime. Deus não levanta quem está no Tigrinho. Deus não levanta quem está no estádio de futebol. Mas Deus levanta quem está orando, jejuando e se preparando. Oh glória! Se preparando para a obra. Eu vou falar. Deus não usa a ferramenta cega. Deus só usa a ferramenta amolada.
Deus só usa, eu vou falar da glória só se tu pegar. Aprenda isso aqui. Quando houve um questionamento das viúvas da igreja primitiva, concernente aos apóstolos, disseram assim: ó, estamos com um déficit de atenção de vocês. As viúvas, os órfãos estão padecendo de atenção e vocês só estão aí pregando o evangelho e a gente aqui padecendo de atenção. Pedro entendeu e disse: olha, não vamos nos meter nesse negócio. Vamos continuar cuidando da palavra, da oração e do jejum. E vamos escolher, Atos 6, 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Agora, olha para o trovão. Tinha que se escolher 7 homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria e cheios de fé. Sabe para ser o quê? Diácono. Se nós seguíssemos essa linha bíblica, não teríamos sentado em nossos altares obreiros vazios. Aprenda, eles não receberam cargos para ser cheios. Eles eram cheios, por isso receberam cargos. Oh, glória! Eita glória! Fala para o teu irmão assim: você pode até não ter cargo, mas tem que ser cheio do Espírito Santo. Oh glória! Oh glória! Entre um anônimo que é cheio e um obreiro vazio, Deus vai usar quem está cheio. Deus vai chamar quem está cheio. Deus vai honrar quem está cheio. Oh, glória! Eu não estou pregando, mas eu estou com os esboços prontos. Não me deram oportunidade de cantar, mas os hinos já estão escritos. Oh, glória! Não tenho oportunidade para pregar, mas eu estou lendo a Bíblia. Não tenho oportunidade para cantar, mas eu estou me consagrando. Oh, glória! Oh, glória! É ferramenta preparada para... Eita! Pastor Zilmar, Paulo vai sair da sua zona de conforto, sai das cercanias de Israel e vai para Tessalônica pregar o evangelho, uma cidade grega. Ele sabe que ali naquela cidade só tem crânio. Na Grécia são homens crânios, filósofos, estudiosos, homens que são fissurados pelo conhecimento. Mas homem que se prepara, está preparado para todo lugar. Homem que se prepara onde Deus colocar ele, ele vai sobressair. Não, você não pegou, por isso não deu glória. Eita glória, se tu não pegar, vou parar agora. O que determina é o que Deus vai fazer com você por dentro. Oh glória, o que vai fazer você sair é o que sai de dentro da sua boca, que vai fazer você sobressair. Que isso, trovão? Não é pelo fato de eu ser mestre, não. Não é pelo fato de eu ser doutor, não. Porque lá em Atos capítulo de número 7, há um diácono chamado Estevão. Só que o homem é cheio de sabedoria, o homem é cheio da graça de Deus. Daqui a pouco a Bíblia diz assim, ó: e pela sabedoria com que Estevão pregava, nenhum mestre conseguia resistir à sabedoria de Estevão. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado. Me dá meu retorno aqui de volta, filho. Pega na mão da pessoa que está ao seu lado e diga assim: vão te julgar pela aparência,
fala, vamos julgar o livro pela capa, mas a hora que você abrir a boca para pregar, Urimicandarabakalaba, Repropando Comanacanduri derremina calaba. A hora que você abrir a boca para pregar, vão ter que reconhecer que o grandão da Galileia, ele está ao seu lado. Oh glória, oh glória. O grandão da Galileia está falando no meu ouvido. Ano que vem pessoas que estão aí embaixo vai estar aqui em cima, vão pregar o evangelho. Oh glória, cheios do Espírito Santo. Oh glória, eu vou falar da glória só se tu pegar. Deus não vai usar credencial, Deus não vai usar cargo, Deus vai se utilizar de homens cheios da presença do seu Espírito nessa hora final. Olha para mim, Paulo chega em Tessalônica. Tessalônica só perdia em grandeza, só perdia em popularidade e riqueza para Grécia, para Atenas. Mas Tessalônica era a segunda cidade mais importante da Grécia e a mais importante da parte da Macedônia, a mais rica, a mais pomposa. Quando Paulo chega em Tessalônica, capítulo de número 17, olha que diz: e passando Paulo por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica. Sabe por que Paulo passa por essas duas cidades e não prega? Porque em nenhuma delas tem sinagoga. Mas quando ele chega em Tessalônica, ele vê uma sinagoga, e Paulo entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Não, você não pegou. Ele entra dentro da sinagoga para começar a pregar. Agora olha para o trovão para ver se tu dá glória. Sabe qual era a mensagem do apóstolo Paulo? O Cristo crucificado, mas ressurreto ao terceiro dia. Sabe a estratégia de Paulo para pregar o evangelho na Grécia? Paulo começava pelo conhecido, para que num dado momento ele aplicasse o desconhecido. Não, você não pegou. Paulo começava a pregar pelos hábitos dele, os costumes deles, para que Paulo, no dado momento da mensagem, pudesse anunciar o Cristo crucificado e ressurreto. Você quer ver uma coisa? Ele aplicou a mesma estratégia do grandão da Galileia. Aonde? Quando ele estava com a mulher samaritana sozinha ao meio-dia no poço de Jacó. Jesus não começou falando do assunto dele, Jesus não começou falando das coisas do céu, ele começou falando das coisas da terra. Mulher, dai-me de beber. Você não pegou? Aí ela disse assim, ó: como pode, sendo tu judeu, sabendo
sabendo você que sou mulher samaritana, não sabe que os judeus não se dão bem, os samaritanos não se dão bem com os judeus, e como é que tu me pede de beber? Aprenda. Jesus começou pregando da água dela, pedindo da água dela, para que no meio da mensagem ele oferecesse da água dele. Oh glória! Oh glória! É saber a estratégia certa para pregar o evangelho nessa hora final, anunciando a salvação. A Bíblia diz, e olha para mim, a Bíblia diz que quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, Paulo está dentro da sinagoga ensinando a verdade. Ensinando o quê? Ensinando o quê? A Bíblia diz que uns judeus prosélitos, uns judeus e alguns religiosos que estavam lá, sentiram inveja de Paulo, de Timóteo e de Silas. E teve um homem que recebeu eles em Tessalônica, Jasson. Quando Paulo começa a pregar em Tessalônica, vidas começam a se converter. Gente rica da cidade começa a se converter. Inclusive uma chamada Damares se converte. E quando a pregação de Paulo está surgindo e feita na classe mais alta, a inveja começou a crescer. Porque aonde o verdadeiro evangelho chega, o entendimento se abre. Se tu não der glória, eu vou soltar o microfone agora. Eu quero profetizar que Deus vai te usar para ganhar as classes dessa terra. Se for na favela, vai ganhar gente. Se for na classe média, vai ganhar gente. Se for na classe alta, vai ganhar gente. Eita glória! Oh glória! Agora olha para cá! Sabe por que a Bíblia diz no capítulo 17 que sentiram inveja de Paulo e chegaram ao ponto de procurar Paulo na casa de Jasson para tentar prendê-lo? E só prenderam Jasson por uma razão. Não era por aquilo que Paulo era, porque Paulo não oferecia mal a ninguém. É por aquilo que Paulo se propôs a fazer para Deus. Ninguém inveja aquilo que não dá certo. Ninguém quer prejudicar aquilo que está dando errado. Mas tem muita gente querendo prejudicar o que está dando certo. Agora dá glória só se tu pegar. Os invejosos foram adentro da casa de Jasson para ver se achava Paulo, Silas e Timóteo. A Bíblia diz que eles não acharam nenhum. Eu vou falar, assim diz o Senhor: eles podem até falar mal de você, mas na hora que eles tentarem te prejudicar, eu vou esconder você. Eu vou voar aqui hoje. Oh glória! Oh glória! Pega na mão do teu irmão e fala assim: não adianta. Pode se levantar Sambalate, pode se levantar Tobias, pode se levantar Gesem, Deus irá esconder você. Se tu não voar comigo aqui agora, eu solto o microfone. Sabe quantos anos Acabe procurou Elias? 3 anos e meio. Obadias, que era crente, servia na corte idólatra e não se corrompeu, porque o lugar não corrompe o homem.
Corrompe caráter fraco, mas caráter formado e forjado não corrompe não. Obadias, mordomo de Acabe, disse assim: meu senhor, não tem lugar em Israel que meu senhor não mandou te procurar. Em nenhum lugar eles te acharam. Espera aí, moço, são 3 anos e meio, um exército inteiro caçando um homem. Aonde está Elias? Ninguém acha esse homem. Coloca a KGB, não acha. Coloca o FBI, não acha. Coloca a CIA, não acha. Coloca o Bob, não acha. Eita. Aí eu vou falar, se tu não voar comigo eu paro. Eu falei assim: grandão, por que Elias foi procurado pelo exército de Acabe durante 3 anos e meio e o exército de Acabe não achou ele? Deus falou: por uma razão. Lembra do Salmo 91? Eu disse: lembro. O que está escrito lá? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, na sombra do Onipotente, ali ele descansará. Segura na mão da pessoa que está ao seu lado. Ó, glória. Fala pro teu irmão assim, ó: pode o diabo procurar minha família, meu casamento, meu ministério, mas não achará. Deus se abrigará no esconderijo do Altíssimo. Cadê você que vai abrir essa boca para dar glória para Jesus de Nazaré, rapaz? Eu vou voar aqui hoje. Agora, pastor Eliezer, tem hora que Deus esconde, mas tem hora que Deus quer tirar onda. Me prova, trovão, que tem hora que Deus tira onda com a cara do diabo. Vem cá, Robert. A casa de Ló, em Gênesis 19, está cercada. Tira os 2 homens que estão aí dentro e traz eles para fora. A gente quer conhecer eles. Daqui a pouco, a palavra conhecer é relação sexual no hebraico. Queriam ter relações com os anjos. Daqui a pouco eu vou falar. Ló saiu para fora e os anjos aqui atrás, ó. Ló olhou e falou assim: eu tenho 2 filhas virgens, não cause mal a eles. Vou trazer minhas 2 filhas virgens para fora, faça o que quiser com eles, mas não toque nesses homens. Sabe da onde é Ló? Da terra. Sabe da onde é os anjos? Do céu. Quem é que está na frente do céu? A terra. E quem está atrás da terra? O céu. Nunca vai dar certo a terra querer defender o céu. Mas a hora que os anjos falaram: vem cá, agora quem vai tomar a frente sou eu. Oh, agora é o céu que vai defender a terra. Ô Ló, pega na minha mão aí que a gente vai tirar a onda com a cara do diabo. O que você vai fazer? Eu vou cegar todo mundo.
e a gente vai sair pela porta da frente. Enquanto Ló está saindo pela porta da frente, o Salmo 91 vai se cumprindo. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele eu confiarei, porque Ele me livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro e creu. Não temerás a espanto noturno, nem seta que vai de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à tua direita, mas os gideões não serão atingidos.